Em nome da lista que represento e que encabeço, é que tenho que agradecer a oportunidade que o Porto Canal nos dá de expormos muito sucintamente as razões da nossa candidatura e, sobretudo, as medidas que poderemos tomar e em que podemos colaborar na política da ordem caso esta lista seja eleita. E que ideias são essas que têm para apresentar? Ora bem, as ideias que temos, a secção regional do Porto, portanto, a ordem dos farmacêuticos tem uma estrutura diferente de outras ordens, não é uma estrutura vertical. Tem secções regionais, a secção regional do Porto teve sempre uma forte tradição, portanto, democrática, foi muito participativa sempre e é das poucas secções regionais em que aparece normalmente mais do que uma lista concorrente, o que denota a grande participação e o interesse que os farmacêuticos desta região norte dedicam aos assuntos da estrutura associativa. É evidente que o que nos preocupa aqui, sabemos que as limitações das secções regionais são algumas, portanto, as secções regionais não definem per si a política da ordem. No entanto, dado que o presidente da secção regional tem assento automaticamente na direção nacional, isso poderá ser um instrumento de mais-valia e poderá reforçar as posições da ordem, levando até Lisboa, levando até a direção nacional, as preocupações dos farmacêuticos locais de quem está mais próximo. Olhando para aquilo que é a realidade nesta altura das farmácias portuguesas, é uma realidade de dificuldades. Temos já conhecimento de algumas farmácias que estão numa situação difícil e muitas mesmo podem encerrar no próximo ano. Como é que se chegou a esta situação? Quais foram os principais erros cometidos no passado que levam agora as farmácias a estar nesta situação? Não, eu penso que, como quase em todos os setores de atividade nacional, portanto, as farmácias não serão exceção e, portanto, as farmácias no período áureo tinham financiamento, tinham rentabilidade e essa rentabilidade permitiu-lhes dotar-se de condições de atendimento, condições de gabinetes de boas práticas, de um corpo de pessoas, de colaboradores altamente, portanto, qualificados, ter preocupações de qualidade cada vez maiores. Isto tem custos, só que a partir de, salvo erro, 2005, quando tomou posse o nosso ex-primeiro-ministro José Sócrates e o ministro da Saúde Correia de Campos, elegeram como algo, digamos, principal, na altura, as farmácias. A liberalização das farmácias. Exato. Foi aí que começou este foi aí que começou o declínio. Foi aí que começou, mas depois continuou e continua neste governo, porque é um setor que parece que não há alternativas noutros setores da saúde, no campo hospitalar e noutros. Parece-me que o alvo portanto, permanente que está na mira do governo é sempre o medicamento. E o medicamento aguenta até um dia. A prova é que já não está a aguentar. Não é? Esta política do medicamento, com as reduções daquilo que são as margens para as farmácias, está a ser um erro, na sua opinião? Está a ser um erro. Está a ser um erro porque, assim, nós temos que ver, portanto, o que é um farmacêutico. O farmacêutico tem uma licenciatura e hoje já com Bolonha, mas é um bocado diferente do que era anteriormente, mas são 5 anos. Portanto, eu acho que o Governo devia aproveitar este conhecimento, porque o farmacêutico há muito deixou de ser a pessoa que dispensa a embalagem do medicamento ao balcão. Tem um conhecimento adquirido ao longo destes anos, que pode fazer aconselhamento farmacoterapêutico, pode aconselhar o doente, pode inclusivamente evitar que entrem no sistema de saúde muitos doentes que poderiam resolver o problema na farmácia. Oxalá fosse aproveitado esse conhecimento. Agora, enquanto isso não for feito, e como sabe, há países em que o ato farmacêutico é pago, tem um FII fixo já, enquanto isso não for feito, estamos a reduzir a atividade do farmacêutico a uma mera atividade económica, quando ela é muito mais. Enquanto não formos, portanto, por aí, as coisas... Esse trabalho de aconselhamento é completamente desvalorizado no nosso país? É desvalorizado e para prejuízo do país. Porque, por exemplo, há países em que há a consulta médica, a consulta de enfermagem, a consulta farmacêutica. Como a farmácia normalmente é a primeira porta de entrada no sistema de saúde, poderia evitar que muitos doentes se dirigissem a serviços que vão ocupá-los, que vão ter custos, que vão ter gastos. Portanto, seria uma mais-valia enorme. E isso, evidentemente, que tem que ser remunerado, porque se vamos associar a atividade farmacêutica a um medicamento que está a desvalorizar cada vez mais, nós não dizemos que não deve ser, portanto, barato, porque o utente é que o paga. Agora, o que dizemos é que deve ser dissociado
o preço do medicamento da atividade farmacêutica, para que a mais-valia de profissionais altamente qualificados seja aproveitada pelo país. Das medidas que aí vêm, daquilo que está previsto no próximo Orçamento do Estado para 2013, alguma preocupação em especial? Nós estamos, a Ordem dos Farmacêuticos, sobretudo, que representa não só as farmácias, é bom que se diga, mas também outros setores, as análises clínicas, a indústria farmacêutica, os hospitais, temos farmacêuticos na carreira hospitalar, temos em várias áreas da investigação, e a Ordem dos Farmacêuticos é uma estrutura que os representa a todos. E está tão só preocupada não só na farmácia comunitária, mas também nas análises clínicas que têm sofrido fortes reduções, o que pode afetar mais tarde ou mais cedo a qualidade. Quanto ao medicamento, e voltando aí, estamos altamente preocupados porque temos conhecimento que no atual Orçamento de Estado vai haver mais cortes ainda de uns milhões razoáveis de euros. Ora bem, esses cortes, quando já há, e sabe-se isso, centenas de farmácias que estão perto da insolvência, quando temos já outras, quer dizer, e pergunta-se às vezes, porquê é que não fecharam então? Que se saiba, fechar já 8 farmácias, e não fecharam porque pedem a suspensão do alvará por um ano, e a lei permite, para ver se conseguem dias melhores e conseguem melhorar, porque se não fosse isso, neste momento tinham fechado centenas, o que põe em perigo a acessibilidade do doente aos medicamentos. Veja o que se passa na Grécia, onde as pessoas se levantam às 5, 6 da manhã para tentarem apanhar medicamentos que estão esgotados, fazem filas à porta das farmácias, isso é conhecidíssimo. Podemos correr esse risco em Portugal, a continuar este caminho? Podemos correr porque se desvalorizarmos concretamente o medicamento até um ponto em que as farmácias não sejam sustentáveis, automaticamente fecham. Ao fechar, a acessibilidade há uma alternativa, que é começarmos a diminuir a qualidade, e isso não é isso que se pretende, e, portanto, as farmácias adaptar-se ao novo tempo, diminuindo a qualidade de serviço, despedindo de pessoas, não tendo, digamos, as condições que tem atualmente. Isso pode ser, mas isso também não será bom. Não é? Acredita que num momento como Portugal está a atravessar, em que de facto a palavra contenção, a palavra racionalização entrou de facto naquilo que é o discurso do Governo e também do Ministro da Saúde, que é possível reverter esse caminho, que é possível que as vossas ideias sejam ouvidas e até atendidas? Eu penso que tão cedo não será possível, porque, digamos, a economia, a situação financeira do país não estão, portanto, compatíveis com... E não serão, digamos, favoráveis a que isso aconteça tão facilmente. Nós temos a noção de que o paradigma da farmácia, com uma rentabilidade média razoável, não se vai repetir. Mas também sabemos que não pode continuar como está. Tem que haver medidas aqui, o Sr. Ministro já tentou... portanto, algumas, que é a não obrigatoriedade de um horário tão longo, o não ter o diretor substituto, o diretor técnico, em certas situações, mas isso é pouco e não chega. Ou há medidas aqui que equilibrem o setor, ou corre-se o risco, isso é real, o Sr. Ministro sabe, do encerramento de muitas farmácias. Quer dizer, por outro lado, há outro tipo de medidas que têm, portanto, piorado a situação. Nós temos, por exemplo, a receita, o novo modelo de receita, que saiu no Diário da República na segunda série, na última segunda-feira, é um modelo de receita que complica isto tudo. Quer-nos explicar mais em detalhe o que é que muda? Trata-se da receita eletrónica ainda não desmaterializada, ainda é material, portanto em papel, com um formulário a preencher muito diferente. Tem partes positivas, por exemplo, evita situações de fraude, portanto, controla muito melhor as contas, as conferências de faturas, portanto, tem essa parte positiva. Só que tem lá um pequeno pormenor que configura uma ilegalidade, que é o doente, pelo decreto-lei que saiu em março e pela portaria governamental que saiu depois em maio, o doente pode, na farmácia, no ato da dispensa do medicamento, exercer o direito de opção. Ora, este novo modelo de receita, e é a sua parte fraca, portanto, prevê que esse direito de opção seja tão bem exercido no gabinete do médico. Portanto, o doente, no gabinete do médico, pode logo exercer o direito de opção. Ora, isso vai desvirtuar o espírito do decreto-lei e o espírito da portaria. Volta a ser o médico a decidir, neste caso? Em grande parte é o doente, mas isso é uma falsa questão, porque o doente a decidir no consultório médico, enfim, quer dizer... Fica mais condicionado.
é evidente que fica mais condicionado, não é? Pronto, e há outra história, quer dizer, como é que isso é uma certa desconfiança no doente, porque é que o doente não opta no ato da despesa da farmácia. O doente é maior, não vamos ter paternalismos e sabe o que é que lhe convém, não vamos estar sempre com o discurso do doente que não sabe o que quer. O doente já sabe, mais do que se pensa, sabe o que quer. Eu estou na farmácia e assisto a isto todos os dias. Mas há muitos médicos que defendem também que os doentes nem sempre sabem a melhor terapêutica ou acham que aquele medicamento vai ter o mesmo efeito e não é assim tão eficaz. Bem, isso então temos que pedir ao Infarmed que retire os genéricos que aprovou no mercado, porque o que está portanto, comprovado é que é tão eficaz, não é? Agora, depois há outro problema. Isso é outra questão que já não cabe no âmbito destas eleições, daria para muita coisa. Rocha Costa, pergunto-lhe só para terminarmos se de facto quer deixar alguma ideia daquilo que pode ser o próximo ano para evitarmos de facto estes despedimentos e este fim de muitas farmácias. Não, pedimos efetivamente, portanto, aos governantes, ao Sr. Ministro da Saúde em particular, que olhe para este setor com olhos de ver, sem preconceitos e que veja que é um setor que está à beira da ruptura, para mal da população e depois, em segundo lugar, para mal dos profissionais. Mas primeiro a população que vai sentir aqui isto. Portanto, eu apelo a que haja algum bom senso e apelo também ao nosso bastonário, que em princípio vai ser reeleito, que se dedique portanto, fortemente a estes assuntos e que tente, junto do Sr. Ministro, portanto, minorar estes danos que está a sofrer a classe farmacêutica. Eu gostaria de ter ouvido hoje, por exemplo, o Sr. bastonário a fazer já uma comunicação, portanto, ao contrário de que outras estruturas de classe, portanto, à semelhança do que fizeram já outras estruturas da classe, pronunciar-se sobre a nova receita médica e, estranhamente, não o fez. Eu faço-lhe um apelo, como colega que sou, que se pronuncie sobre a nova receita médica. Rocha Costa, agradeço imenso estar connosco neste Jornal Diário. Muito obrigada.